É preciso compreender isso não enquanto uma única frase de resposta. Primeiro, não foi uma nota do PSB, foi uma nota do presidente do partido, que ainda vai passar pelas outras instâncias. Tal qual o presidente do partido, a bancada de senadores do PSB emitiu também uma nota, se dizendo indignada com os direitos fundamentais de cidadão que foram pisoteados aqui dentro desse país, e não pode ser dessa forma. Segundo, a corrupção, ela precisa causar indignação, e ela a mim causa indignação, né, a qualquer cidadão. É fundamental isso. E é preciso que casos sejam investigados. E é preciso que as pessoas sejam punidas, mas dentro do império da lei. Porque se é verdade que todo mundo é igual perante a lei, é também verdade que ninguém pode ser levado coercitivamente quando não se negou a ir depor. Isso é um assinte. Isso serve muito mais a uma cobertura midiática, né, que alimenta desde quase que 15 meses a tentativa de derrubar um governo. E isso é muito ruim, é ruim para o Brasil. Eu disse isso na reunião de governadores, todos os governadores presentes na sexta-feira passada, porque enquanto estava sendo apresentado um plano de auxílio à Federação Brasileira, com alongamento da dívida, com perspectiva de ter acesso a novos financiamentos, enquanto isso estava sendo apresentado, nós tínhamos que discutir o fato de que alguém que não se negava a ir depor, nunca se negou, estava sendo conduzido por 200 policiais. Vocês imaginem se isso fosse nos Estados Unidos, com Bill Clinton, com George Bush, a instituição da ex-presidência sendo levado quando não estava simplesmente não estava se negando a ir depor. Então são coisas que estão acontecendo nesse país que estão servindo muito mais para desestabilizar o país. E ao desestabilizar o país, você desestabiliza a economia. E quando você desestabiliza a economia, você vai lá na construção que está parada, você vai encontrar 100 pais de família que estão lá sem ter o que colocar na mesa das suas famílias, porque o desemprego mais do que dobrou. Você encontra no campo falta de recursos para aprofundar o crédito para a agricultura familiar. Você passa por cidades como Recife, como João Pessoa, como Rio de Janeiro, como São Paulo, e o que mais vê é empresa fechada, com prédio para alugar. Ou seja, isso interessa a quem? É a política do quanto pior, melhor para a oposição, que quer destruir o país para depois achar, já que não tem voto, eu vou assumir o poder dessa forma. Eu sou favorável às investigações, digo e repito, não sou do partido da presidenta. Agora, eu tenho a obrigação, enquanto militante, de respeitar e de defender o Estado democrático de direito. Não há outra saída para o Brasil. A saída não são esses atos de violência, tanto de uma parte da mídia, que aposta no caos, né, como a violência de se tentar criminalizar a política. Porque se na política tem gente que efetivamente não é ético, e é preciso puni-los, né? É bem verdade que quem está na política está eleito e eleito pelo povo. E é preciso que a justiça haja, o Ministério Público haja, mas haja respeitando o Estado de Direito, porque senão daqui a pouco, né, ao fazer isso com qualquer um que tem alguma projeção, imagina o que é que estarão fazendo com aquele pobre daquele desempregado. Rompe-se a barreira de tudo. E é essa democracia, esse Estado democrático de direito que eu tenho a obrigação de defender. E graças a Deus, para fazer as boas defesas coerentes com a minha caminhada, coerentes com a minha vida, disso Deus me deu coragem e disso eu não tenho medo. Se convocado, o senhor vai para as ruas defender essa democracia? Eu já estou nas ruas. Ao falar aqui com vocês, eu estou falando para as ruas, né? Agora, eu quero que o país se estabilize. Eu não quero gerar mais instabilidade. Eu não quero que o país fique mais tenso. Eu quero que esse país possa compreender o seguinte, que nós precisamos ter uma transição. E eu digo isso para a própria Presidente da República. É preciso preparar o país para uma transição. E ela precisa ter a capacidade de conduzir essa transição, mesmo que a oposição golpista não queira. Mas ela tem que ter a capacidade de fazer uma reforma ministerial,
de agregar outras forças políticas nessa transição, de efetivamente criar uma agenda para esse país. Ela não pode simplesmente esperar que as coisas aconteçam, porque o clima está ficando muito sério, e depois que esse clima ficar sério, vão combater essa falta de bom senso, vão combater com a repressão nas ruas. Anotem o que eu estou dizendo. Vão combater com a repressão nas ruas. E não é possível que se volte a essa época. Eu não quero, eu lembro dessa época. E eu não quero viver isso de novo. Eu tenho que ter a responsabilidade de poder alertar, de poder, expressar talvez a voz de um governante. Eu estou aqui para isso, eu sou um político. Além de gestor, eu sou um político, eu faço política com muita honra, por sinal, com muita honra. Não me envergonho disso, ao contrário, ando de cabeça erguida. Agora, é fundamental que o país acorde e que não se deixe envolver, que não se deixe enganar por essa cantilena permanente, né, daqueles que dizem que derrubar um governo é a coisa mais simples. Derrubar o governo não é simples, porque esse governo teve mais votos do que o outro. E o outro não tem legitimidade para assumir. Não teve voto, não teve respaldo. E nem tem condições, inclusive, porque, sinceramente, tem muita gente, né? Tem muita gente que passa ao largo da ética, se apropriando do discurso da ética nesse país. Tem muita gente que não tem condições éticas, sinceramente, de fazer um único discurso em prol da ética, se mostrando hoje os guardiões da moralidade. Não são guardiões da moralidade. O povo brasileiro sabe muito bem disso. Portanto, vamos investigar tudo e todos. Nenhum problema. Não pode ser investigação seletiva. Não pode ser para uns sim, para outros não. Para todo mundo. Nenhum problema. Agora, contanto que a gente resguarde uma coisa que é fundamental: governabilidade e principalmente os direitos fundamentais de um Estado democrático. Isso é fundamental. Governador, o senhor não teme que os ânimos acirrados do jeito que estão de ambas as partes tomem as ruas com violência, inclusive? Quero evitar isso. A minha palavra é para evitar isso. A minha palavra é para poder dizer e pedir, no caso dos paraibanos, que efetivamente não embarquem nessa. Isso não é bom para ninguém. É fundamental que cada um possa ter a sua opinião e que o outro respeite essa opinião. Agora, é muito ruim confronto. O Brasil tem que retomar a sua estabilidade, o Brasil tem que voltar a crescer, o Brasil tem que olhar para frente, o Brasil tem que construir a saída para a crise. E saída para a crise não é meia dúzia de gente que, repito, não tem moral para estar falando sobre ética, está estimulando a desintegração da unidade nacional. Não é possível. Deixe o Ministério Público trabalhar, deixe a Justiça trabalhar e que os dois trabalhem efetivamente dentro e respeitando os direitos fundamentais da cidadania. Agora deixe trabalhar. A política, cabe à política encontrar as saídas. E essas saídas, no meu entender, sinceramente, elas precisam vir de um acordo nacional daqueles que se preocupam com o Brasil, daqueles que querem bem para o Brasil. E que esse acordo ele precisa passar pela sensibilização da Presidente da República. Ela precisa compreender onde nós estamos nesse momento, e eu acho que ela compreende naturalmente, e precisa comandar um processo que reforme o seu governo, reforme a sua agenda e que possa atrair setores para fazer um governo de transição. Governador, qual o